Olá, eu sou a aluna Letícia Palombo Martinelli, de doutorado, estou no meu sexto semestre e hoje eu vou apresentar para vocês a utilização da terapia fototérmica e agentes clareadores ópticos para o tratamento do melanoma cutâneo, sob orientação da professora Cristina Kurashi. Bom, o câncer mais incidente no Brasil é o câncer de pele, que representa 30% de todos os tumores malignos. Existem vários tipos, dentre eles o melanoma. O melanoma é o de menor incidência, mas ele é o tipo de câncer de pele que tem uma maior taxa de mortalidade, cerca de 85%. Isso se dá porque ele é altamente metastático, invasivo e agressivo. O melanoma surge das células chamadas melanócitos, localizadas na epiderme, cuja função é a produção de melanina. Então, esse tumor é altamente pigmentado. O que é feito hoje para tratamento é a cirurgia, e em estágios mais avançados é utilizado a químio, por exemplo, mas é apenas uma terapia paliativa, ou seja, dá uma sobrevida ao paciente, não tendo uma terapia que promove a cura completa. E existem outras terapias também que utilizam a luz, mas a melanina, ela é um componente altamente absorvedor e espalhador de luz e ela limita a penetração da luz no tecido, fazendo com que essas terapias tenham uma menor efetividade. Conhecendo, então, essas dificuldades, foi desenvolvida uma molécula chamada nanoemulsão de indocianina verde pelo grupo do professor Gang Zheng, do Canadá. E essa molécula mostrou aplicação para fototermia. E o que seria isso? A terapia fototérmica, ela se baseia numa molécula que, quando recebe a luz no comprimento de onda adequado, ela gera calor, e esse calor promove a morte celular. Conhecendo isso, então, o objetivo principal do meu trabalho é avaliar a eficiência dessa terapia associada ao clareamento óptico para o tratamento do melanoma em modelo animal. O clareamento óptico nada mais é do que a utilização de agentes clareadores ópticos. Esses agentes, eles têm a função de desidratação osmótica local, fazendo com que os índices de refração se casem. Sendo assim, o empacotamento do tecido ele fica mais ordenado, e isso faz com que, por exemplo, no caso da melanina, a luz consiga penetrar mais profundamente no tecido. Além disso, o objetivo é avaliar também o efeito dos clareadores pelo coeficiente de atenuação da luz, utilizando a técnica de tomografia de coerência óptica. Além disso, avaliar a resposta da terapia fototérmica, utilizando a nanoemulsão de indocilina verde. E, por fim, avaliar a resposta combinada dos clareadores com a nano-ECG. Para isso, então, eu dividi em duas principais áreas o meu trabalho. A primeira é a análise dos clareadores no tumor 2D e nos vasos. Pela técnica do OCT, a gente consegue visualizar imagens 2D para uma análise qualitativa e a imagem dos vasos de maneira quantitativa pelo coeficiente de atenuação. A mistura dos clareadores utilizadas aqui foi de PEG 400 e 1,2-propanediol, que foi uma mistura onde uma aluna já fez experimentos e viu que essa mistura teve melhores resultados. Então, aqui, como vocês podem ver, é a imagem do tumor vista de cima, aqui dos vasos, em E é a imagem 2D. Aqui a gente dividiu em R1 e R2, porque o método de indução, o modelo de indução das células de melanoma é de maneira intradérmica. E essa é a maneira mais superficial possível, mas ainda assim existe uma camada de pele normal acima do tumor, que seria R1. E para a obtenção dos coeficientes de atenuação, como são tecidos com características ópticas diferentes, a gente optou por dividir em regiões. A segunda parte, que é a avaliação da terapia fototérmica utilizando a nano-ECG, foi utilizado o laser em 808 nanômetros, duas diferentes irradiâncias e duas concentrações diferentes da molécula, porque a gente queria encontrar um protocolo que teria uma boa resposta ao tratamento. E a maneira de administração da molécula foi intratumoral, que é a maneira mais simples e localizada para realmente ver se tinha um efeito. Para isso, nós escolhemos 4 protocolos, onde eles diferem no tempo e na irradiância. Aqui é um esquema de como foram induzidas as células. Elas foram cultivadas em garrafas, administradas de maneira intradérmica, como eu já havia dito. Foi esperado que o tumor crescesse até 3 milímetros de espessura e feito o tratamento. Durante a iluminação, foi utilizada a câmera termográfica e uma agulha intradérmica. Sendo assim, depois de 14 dias foi feita a análise histopatológica para ver se houve o recrescimento ou não do tumor. A primeira parte, então, dos resultados do efeito dos clareadores.
Aqui à esquerda é da pele normal e à direita do melanoma. A figura A é a pele normal, onde R1 seria epiderme mais derme, porque nessa técnica não é possível diferenciar essas duas camadas, e logo abaixo a R2 seria hipoderme. No gráfico, o coeficiente de atenuação pelos diferentes camundongos, a gente consegue ver que existe uma diferença muito grande entre os valores para uma mesma região e entre os camundongos, mostrando a heterogeneidade dos tumores, ou no caso dos camundongos aqui, né? Por isso, a gente não fez uma média, e sim a porcentagem relativa do coeficiente de atenuação. Então, aqui, a porcentagem positiva quer dizer que houve uma redução do coeficiente de atenuação. Então, como a gente consegue ver aqui, não existe um padrão definido. Em alguns existe a redução do coeficiente de atenuação, em outros não. Isso corrobora com trabalhos na literatura, uma vez que a pele normal é um tecido muito bem organizado e empacotado, então o efeito dos clareadores não é tão significativo. Já para o melanoma, isso difere. Aqui nós temos a região também R1, que é epiderme e derme, mas a região 2, logo abaixo, seria o melanoma. Antes de aplicar os clareadores, aqui eu quis mostrar que os vasos no interior do melanoma e na pele normal já dá para ver uma diferença entre eles. Na pele normal eles são bem mais organizados do que no melanoma. No melanoma eles são calibrosos, têm nós. Já após a aplicação dos clareadores, foi feita a mesma coisa que a pele normal, então a porcentagem relativa. E aqui dá para ver que em todos os tumores houve a redução do coeficiente de atenuação em até 43%, no caso do melanoma, que é a região de maior interesse para nós. E isso também corrobora com estudos que eu realizei no mestrado, onde a gente viu que os clareadores tornam o melanoma mais oticamente homogêneo, fazendo com que as terapias tenham um efeito maior. Aqui eu quis mostrar essa heterogeneidade do tumor que eu havia comentado. Então, por exemplo, no tumor 1, logo após a aplicação dos clareadores, a gente consegue ver uma quantidade de vasos muito maior do que, por exemplo, em T3 ou em T5, que parece não haver um efeito, que é esse último tumor no gráfico. Isso não quer dizer que não houve efeito, pelo contrário, existe um efeito, mas ele é um pouco menor do que, por exemplo, nos outros tumores. Então, com isso, a gente consegue ver uma melhor visualização do tecido dos vasos após a aplicação dos clareadores e uma redução do coeficiente de atenuação de até 43% para o melanoma. Na segunda parte da avaliação da terapia fototérmica, para os protocolos 2 e 3 foi inviável, uma vez que houve um aumento de mais de 100 graus de temperatura, e o protocolo 1 se mostrou um pouco eficiente, porque foi um menor tempo de radiação. Então, o protocolo 4 foi o que teve uma melhor resposta, que é de 10 minutos de radiação a meio watt por centímetro quadrado. Aqui no gráfico da variação da temperatura pelo tempo, em roxo é a nano-ECG com a concentração maior de 200 micromolar, em azul de 100 micromolar, os controles em cinza, em vermelho, controle com PBS sem PBS, porque o PBS é a solução que se encontra no ECG. Além disso, também foi feita a ECG livre e ela apresentou o mesmo resultado do que a nano-ECG numa concentração maior. Isso aconteceu porque a administração intratumoral ela é bem localizada. A gente espera que isso mude na administração sistêmica, uma vez que é diferente o método ou o caminho que a molécula percorre até chegar no tumor. Aqui existe a imagem clínica do tumor, a imagem termográfica antes da irradiação e em CDE durante a irradiação. Então, a gente consegue ver que é bem localizado o aumento de temperatura e apenas no tumor. Aqui abaixo é o tumor sem tratamento, aqui logo após a injeção da nano-ECG, aqui logo após a iluminação, então o volume já é drasticamente diminuído. Aqui é uma resposta de necrose do tratamento. E, por fim, em alguns animais, em 66,6%, houve a redução completa do tumor. E a gente acha que foi uma resposta completa ao tratamento. Isso vai ser corroborado com as análises imunistoquímica. Aqui na análise histológica, a gente vê no controle o tumor. Na nano-ECG 200, parece não haver células remanescentes, e aqui em 100 houve o recrescimento do tumor. Então, por agora, a melhor resposta ao tratamento pela via intratumoral foi na concentração de 200 micromolar para o protocolo 4.
parecendo haver uma resposta completa ao tratamento em 66,6% dos animais. Meus agradecimentos às agências de fomento e a você que está me assistindo.